A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Meu nome é Marcelo Santana. Estou dando início a mais um vídeo que terá por tema: a vida eterna não permanece no homicida. Esse vai ser o tema desse vídeo, que eu creio que vai ser de grande relevância para a minha vida e para a sua vida também. Desde já, quero pedir a todos vocês que venham se inscrever nesse canal, deixar aí o seu like, como também apertar o sininho da notificação, para que quando produzir novos vídeos, você venha a ser notificado. Peço a você, assista esse vídeo até o final, porque certamente Deus vai falar conosco através da sua poderosa palavra. Já vamos fazer uma breve oração e já está entrando logo em seguida na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que abra minha mente, que Teu Espírito Santo venha fluir dos meus lábios, do meu ventre, do meu íntimo, Senhor, e falar conosco. E a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, venham ser, meu Deus, edificados. As suas vidas venham ser transformados mais e mais. A minha vida venha ser transformada mais e mais. A Tua palavra nos ensina que nós devemos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Neste momento, eu repreendo todo o mal, Senhor, nas regiões celestiais. Lança por terra, meu Deus, toda obra do maligno, que luta 24 horas para impedir ao homem que vem ao conhecimento da verdade, e assim seja liberto. Meu Deus, fale conosco tremendamente, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, pega a sua Bíblia e vamos ler no capítulo 3 da primeira epístola de João, o versículo 15. Está escrito assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Olha que tremendo, meus irmãos, esse texto. O texto está dizendo que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nós vamos entender por que João está usando essa palavra homicida e de onde ele tirou esta palavra. Um segundo ponto que nós vamos compreender aqui, que tipo de morte que ele está falando, que está aqui no verso 14. Vamos ler. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos, irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Que tipo de morte o apóstolo João está falando aqui? E ele fala também de algo muito profundo, que é o que levou a Deus a enviar o seu Filho para resgatar a humanidade. O amor. Pois a epístola, como também o Evangelho de João, trabalha a questão do amor. E não estamos falando de um amor humano, que é corrupto. É um amor que faz diferenças de pessoa, ama uns e outros não. O amor que João está falando aqui é um amor que não se compreende. É um amor que nos constrange, como Paulo falou em uma das suas epístolas aos Coríntios. O amor de Deus é o que levou enviar o seu Filho para resgatar a mim e a você da maldição e a condição de pecado e nos trazer vida eterna. E nesse momento, o plano de regeneração de Deus está sendo executado dia após dia. Então, nós vamos compreender uma coisa e outra. Quando ele fala que nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, ele está falando de duas coisas. Primeiro, o novo nascimento, pois nós acabamos de ler aqui no versículo 10 do mesmo capítulo, que ele fala dos filhos de Deus e os filhos do diabo. E eu quero aqui esclarecer biblicamente essa questão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso são expressões, pois o diabo não tem filho. O diabo não gerou filho, como muitos estão pregando aí, que o diabo teve relação com Eva e gerou o filho, Caim. Isso é completamente contrário e oposto ao que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Amém? Mas aqui está falando de paternidade, ou seja, Deus é quem criou toda a humanidade. Criou Adão e criou Eva. Desse casal que se tornou um corpo, toda a raça humana procedeu deles dois. No capítulo 17, o versículo 26 de Atos dos Apóstolos, na tradução, linguagem de hoje, você pode estar lendo na sua casa, e de um só homem
procedeu toda a raça humana. Ou seja, o texto está se referindo a Adão e Eva, que foi o primeiro casal criado na face da terra. Amém? O que passa disso está além do que está escrito, então nós não devemos aceitar. Então aqui está falando de paternidade, ou seja, o sentido dos filhos do diabo, não é porque o diabo gerou literalmente, mas é por causa da condição e a vida de pecado que ainda muitos permanecem. Sendo assim, eles se encontram, claro, aqueles que ainda não ouviu a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de pregar a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus falou em Marcos capítulo 16, o versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A necessidade de ir por todo mundo é porque existe um único Salvador, Jesus Cristo. Ninguém pode chegar até Deus a não ser mediante o sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Pois o propósito pelo qual ele se despiu da sua glória, como está escrito no capítulo 2, o verso 5 e diante de Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória, tomando a forma de homem, fazendo semelhante ao homem, tomando a forma de servo. E depois que isso aconteceu, o Verbo se fez carne, o Senhor Jesus viveu uma vida de obediência à palavra de Deus. Ele caminhou na presença de Deus como Filho de Deus, por isso ele tomou uma forma humana. Nasceu como eu e você nasceu, obviamente, da mulher, mas sem a semente do homem, por causa da corrupção. O próprio Deus o gerou no ventre de Maria. Por isso ele é perfeito e santo, pois a semente está no homem, não na mulher. Então, quando o Espírito de Deus desceu, a semente perfeita, santa, Deus, o Todo-Poderoso, gerou o Verbo, a palavra de Deus, no ventre de Maria. Por isso, ele é santo, perfeito e nunca houve engano na sua boca. Não cometeu nenhum pecado, para que na forma de homem pudesse morrer, derramar o seu sangue, como eu e você temos sangue, e assim se colocar como mediador entre Deus e o homem, fazendo a escada. Você lembra da escada de Jacó? Aquela escada é o caminho, que é Jesus Cristo. Aquela escada que dava acesso, novamente ligava a terra com o reino dos céus. É o nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho. Somente através de Jesus você pode ser salvo. Nada mais debaixo desse céu pode nos levar a Deus, sendo nova criatura, redimido, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Então, ele está falando aqui do novo nascimento dos filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus são todos que nasceram novamente. Vamos ler aqui o capítulo 3, o versículo 3 do Evangelho de João, para nós entender o versículo 10 do capítulo 3 da primeira epístola de João. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, do Evangelho de João. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe que a condição para o homem pecador ver o reino de Deus é antes nascer de novo. O Senhor está dizendo que se não nascer de novo, o homem não pode ver o reino de Deus. Então, o ver vem depois do novo nascimento. E esse nascimento, ao contrário daquilo que Nicodemos entendeu, não é o nascimento literal. A linguagem que o Senhor está usando, que é o novo nascimento, traz muitos ensinamentos para a nossa vida. É algo profundo dentro dessa linguagem figurada. Vamos continuar lendo o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Verso 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui no versículo 6
está todo o motivo pelo qual o homem deve e é necessário nascer de novo. Está no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito, ou seja, é espiritual. Se você pegar uma tradução como a linguagem de hoje, no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 6, lá vai estar diferente de uma maneira que nós entendemos com mais facilidade esse texto. Quando ele fala, aquele que é nascido da carne é carne, ele está voltando lá para o Éden, ou seja, o pecado de Eva e Adão. Uma vez que eles, foi o casal, o homem e a mulher, foi o primeiro criado na face dessa terra, pecaram, e através do seu pecado, como toda a humanidade, procede deles, desse casal, o pecado, ele é hereditário. Ele vai passando para todas as gerações. Por isso, você vai entender o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo traz uma série de revelação dentro deste único versículo. Primeiro, por um homem, ele está se referindo a quem? Adão e Eva, que forma um corpo só. Segundo, a consequência do pecado, a morte. Entrou o pecado, logo em seguida, a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Se o pecado foi gerado e quem pecou foi Adão e Eva, por que a morte passou a todos os homens? É simples. É porque de Adão e Eva procede todo mundo, todas as gerações, passado, presente e futuro, e isso até a regeneração procede de Adão e Eva. Então, o pecado foi passando para todas as gerações. É isso que Paulo está falando no capítulo 5, versículo 12. A Bíblia fala no capítulo 6, o verso 23 de Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas dentro do mesmo texto, na parte final do verso, está escrito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao mesmo tempo que ele fala do princípio da condenação que entrou através da desobediência de Adão e Eva, quando desobedeceu a Deus, no capítulo 2 de Gênesis, o verso 17, Deus deu um mandamento: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. A morte que Deus falou, ao princípio não era a morte física, mas antes espiritual. E, consequentemente, a vida, ou seja, física, a matéria, morreria. E, consequentemente, também a morte eterna, pois, por causa da transgressão de Adão, entrou este pecado no mundo. E até hoje o pecado está no mundo? Não, o pecado já foi tirado. Glória a Deus, o pecado já foi levado. No capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 29, João batizando, fazendo a obra, cumprindo o seu ministério ali nas águas batismais ali, ele avistou Jesus que ia dar início ao seu ministério. E quando ele olha, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João entendeu por revelação do Espírito Santo que aquele ali era o Messias prometido, que Deus prometeu desde o princípio da criação do mundo. E ainda muito mais, antes que houvesse mundo, já havia cruz, já havia Cristo, já havia todo um plano de redenção, pois Deus jamais pode ser pego de surpresa por a própria criatura. Deus está além de todas as coisas e Ele é a própria existência e tudo subsiste no próprio Deus. Então, observe, o Senhor Jesus veio e através do seu sacrifício pagou o preço a Deus. Isso é um ponto que nós devemos observar. O preço que Jesus pagou foi para Deus, para aplacar a sua ira que estava sobre a humanidade, uma vez que o homem ofendeu a Deus através do pecado, da desobediência lá no Éden, quando comeu da árvore do conhecimento e do bem e do mal. O homem foi banido da presença de Deus. O relacionamento, a comunhão que tinha ali dentro do Éden, tudo isso foi corrompido temporariamente, pois nesse momento Deus está trabalhando para trazer novamente o princípio de tudo aquilo que ele tinha preparado, mas que por um tempo foi corrompido
pela sua criatura por nome Satanás. Então, o homem ele foi banido da presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a vida espiritual, perdeu a vida eterna. O homem agora é mortal e o homem é expulso do jardim do Éden. Morte espiritual, morte física e morte eterna foi a consequência do pecado de Eva e Adão. Mas o segundo Adão, e essa expressão que o apóstolo Paulo usa, ela tem um grande significado. Deus criou Adão para ser modelo da humanidade e através dele todos procederiam e encheria a terra perfeito como era Adão e Eva. Mas isso não aconteceu por causa da tentação do inimigo no capítulo 3 de Gênesis. Mas Deus já tinha um plano. O segundo Adão já estava preparado para vir na terra, tomar a forma de homem, pois uma vez que Jesus Cristo é Deus, ele tinha que se despir da sua glória e se fazer homem, nascer como nascemos nós, e viver como nós vivemos, e ter um corpo igual ao meu e o seu, para que assim ele pudesse morrer e derramar o seu sangue, um sangue puro e perfeito. Pois se ele tivesse pecado, como ele poderia nos redimir? Pois o homem já não poderia pagar o preço a Deus da sua ofensa, essa dívida impagável, porque todo ser humano é pecador. Todo ser humano na face da terra, ele tem uma mesma sentença. Se não se converter em Cristo Jesus, o seu pecado permanece sobre a sua vida, pois a graça de Deus só vai ter o efeito quando nós recebemos na nossa vida e através de receber, nós passamos a ser filho que obedece, não filho que desobedece. E assim, nós passamos a ser filho e andamos em novidade de vida. E tudo isso é mediante o sacrifício do Filho de Deus. Como ele se fez homem, sendo homem, ele passou a ser filho de Deus, sendo 100% homem. Assim como nós, após a sua morte e ressurreição, ele ressuscita. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, o verso 17, ao ressuscitar, aquelas mulheres que vão ao sepulcro, quando vê ele, ficam maravilhadas por ver o Senhor Jesus. E corre para abraçar ele, e ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Que Jesus estava dizendo que ele cumpriu, consumou a obra que ele veio fazer. Quando isso aconteceu, todos aqueles que ouvem a mensagem da cruz, se arrependem da sua vida de pecado, recebe o Espírito Santo de Deus, passa a ser filho de Deus, assim como Jesus na sua condição humana era o Filho de Deus. E permanece ainda sendo Filho de Deus. E quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12 e 13, nós podemos ver ali, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, João está falando do novo nascimento que ele falou no capítulo 3 do seu evangelho. Então, observe, eu preciso receber. Para você ser salvo, você precisa receber. O preço já foi pago. A salvação já foi derramada sobre a terra. A pregação está sendo feita, mas você precisa receber para poder se colocar diante de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, como filho e sair da posição de filho do diabo, por viver uma vida de pecado. Pois quem vive no pecado desde o princípio é o diabo. Quem comete pecado é do diabo. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quando fala dos filhos do diabo, não está falando de paternidade, não. Mas está falando de filho, porque as características do diabo se manifestam na vida daqueles que ainda não foram regenerados, ainda não nasceram. E por não ter nascido ainda, vive numa vida de pecado, precisando de um modo que não tem como eu sair disso. Você precisa, eu preciso. Todos aqueles que se encontram neste momento numa vida de pecado precisa
de Cristo para ser lavado pelo seu sangue e assim sair da condição de filho do diabo por viver fazendo as mesmas coisas que o diabo. E uma das características do diabo é homicídio. Quem levou o homem a praticar o primeiro homicídio? O diabo. Pois o apóstolo João, na carta que nós lemos, capítulo 3, no verso 12, ele faz um link, ou seja, ele associa Caim, ou seja, como o filho do maligno. Caim era um filho do maligno. E por que era? Por causa das suas obras, que eram más. As obras de Caim eram obras más. E por isso, aquelas obras más produziu no coração de Caim a raiva, a inveja e o ódio. E o ódio que foi gerado no coração de Caim, que é o que eu falei a princípio, nós vamos tratar da palavra homicídio em duas dimensões, porque o pecado, ele não é gerado, ele não é consumado quando praticado, quando feito no ato. Ou seja, Caim, ele não cometeu o pecado de homicida, ou seja, o pecado não matarás, quando ele matou o seu irmão. Não, o pecado ele foi gerado, pois o pecado está dentro de cada ser humano. Quando ele matou o seu irmão, há muito tempo ele já tinha matado o seu irmão no coração. É por isso que eu falei que nós vamos tratar da palavra homicídio em duas dimensões, porque tem muitas pessoas, infelizmente, servindo ao Senhor, desceu as águas, participa da ceia, mas tem ódio do seu irmão, tem ódio de uma irmã, tem ódio de alguém. E quando fala de irmão, não fala só de irmão em Cristo, fala de todas as pessoas. A Bíblia é bem clara ao falar: se nós não perdoar, Deus também não nos perdoa. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Mas continue assistindo, porque esse assunto está muito profundo. Amém? Que Deus abençoe e a paz do nosso Senhor permaneça sobre as vossas vidas.